Transmitindo para todo o Brasil, todo o mundo, estamos aqui. Estamos aqui agora, começando a nossa aula, né? E antes da gente adentrar no assunto que estamos vendo, vamos fazer uma breve revisão do que nós vimos na aula passada. Nós vimos os tipos de força na mecânica até o momento, e basicamente são 5 tipos de força. Força-peso, que é uma força de interação entre corpos que têm massa, e a fórmula da força-peso é peso igual a massa vezes gravidade, né? Nós vimos que peso é diferente de massa, tá? Gravidade também muda de planeta para planeta. A gravidade é a aceleração com que um corpo cai, com que o corpo ele é atraído para o planeta. Temos a força normal, que quer dizer ângulo de 90 graus. É uma força de contato entre duas superfícies. Então você tem uma superfície de um corpo, por exemplo, um bloco, e a superfície de uma rampa. Perpendicular à superfície, temos uma força para cima, que é a força normal, né? Temos a força de atrito. A fórmula da força de atrito é coeficiente de atrito, μ, vezes a normal, força normal. Coeficiente μ, né, nós vamos ver o seguinte, que força de atrito é uma força de arrasto contrária ao movimento, tá? Então, se o movimento está para a direita, a força de atrito vai estar para a esquerda, ela é contrária ao movimento. E microscopicamente, a força de atrito é o contato aí, né, entre essas duas superfícies, entre essas duas irregularidades que existem aí nas superfícies, né? E o coeficiente de atrito, é a letra grega μ, relaciona qual que é o atrito entre essas duas superfícies aqui, ok? Então, se for muito rugosa as duas superfícies, o coeficiente de atrito vai ser alto. Se as duas superfícies aqui, o contato entre elas não for muito rugoso, não tiver muita deformação, for um pouquinho mais liso, o coeficiente de atrito será menor. Tem a força de tração, que é força exercida por cabos. Se você tem um corpo pendurado por um cabo, puxado por um cabo, saiba que ali naquele cabo está sendo exercida a força de tração. Também tem a força elástica. A força elástica é uma força de deformação. Se você tem uma mola, por exemplo, e deforma essa mola, a força elástica vai atuar. E a fórmula dela é constante elástica, K vezes a deformação ΔX. Então, esses são basicamente os tipos de força que nós temos aí na mecânica, ok? E que vocês já devem ter visto ao longo das aulas. Bom, mas naturalmente surge, né, uma necessidade que é representar as forças. Nós precisamos de saber representar as forças em um problema. Você precisa de, quando pegar um exercício para resolver, saber representar as forças. E para você saber representar as forças que atuam em um corpo, é necessário entender o que significa o centro de massa, né? Abreviado aqui por CM, centro de massa. Ou então também é chamado muitas vezes de ponto de equilíbrio, tá? Então vamos supor que tem um garoto tentando aqui equilibrar uma vassoura, tá bom? Como que você faz para equilibrar uma vassoura? Você precisa de encontrar ali um ponto de equilíbrio, que é exatamente o centro de massa. Por que existe então esse centro de massa? Porque é como se fosse toda a massa da vassoura concentrada nesse único ponto, e você localizando esse ponto, você estivesse de fato pegando, né, ali naquele ponto onde tem toda a massa da vassoura e fazendo a força para cima, anulando a força-peso da gravidade. Então, nesse centro de massa, atua a força-peso da gravidade, puxando aqui a vassoura para baixo, e você, quando encontra esse ponto, faz uma força para cima que vai anular com a força-peso, por isso que consegue haver o equilíbrio. Mas qual que é o jeito mais simples de representar toda essa situação desenhada aqui? Aqui na direita, você tem um centro de massa, tem uma força-peso para baixo e uma força F para cima. Não precisa de desenhar a vassoura inteira e suas particularidades, basta fazer o seu centro de massa, beleza? Por exemplo, outro exemplo, olha só, você tem um corpo aqui, tem aqui 4 forças atuando nesse corpo, né? É um corpo grande, um corpo que, né, tem muitas forças atuando. Mas ele tem ali o seu centro de massa, ele tem ali o seu ponto de equilíbrio. Então nós podemos representar todas essas forças atuando aqui nesse ponto de equilíbrio, nesse centro de massa. Então tá aqui, ó, o F2 vai estar atuando aqui para cima, o F1 vai estar atuando aqui para o lado, o F4 vai estar atuando aqui para baixo.
igualzinho está mostrado aqui, todas as forças atuando nesse mesmo ponto aqui, que é o centro de massa do corpo. Bom, então uma vez que você sabe que existe o centro de massa, que todas as forças que atuam em um corpo podem ser representadas como atuando no centro de massa, agora nós podemos ir para aplicações da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton nós sabemos que é força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, se você tem um corpo e ele pode estar submetido a muitas forças, né? Pode ser só uma força, podem ser 2 forças, 4 forças, 5, 10 forças. Porém, no final das contas, existe uma força resultante que atua nesse corpo, tá? Existe uma força líquida total que atua nesse corpo. E como que a gente calcula a força resultante aqui? Por exemplo, nesse bloco, como que a gente vai calcular a força resultante nele, né? Bom, quando a gente fala em força resultante, nós precisamos de definir, né, para onde aponta o positivo, que é o nosso famoso referencial. Por exemplo, tudo que aponta para a direita é positivo, tudo que aponta para cima também será positivo. Tudo que aponta para cima está no eixo Y, né? E o que aponta para a direita aqui está no eixo horizontal, que é o eixo X, ok? Beleza. Então, definido agora para onde que aponta o positivo das grandezas, podemos voltar para a situação do bloco, né? E definir aqui o que é o positivo e o que é o negativo. O que aponta para cima vai ser positivo, e quando a gente fala que é positivo, ou você pode colocar o sinal de mais aqui, ou simplesmente pode não deixar sinal nenhum, né? Já se subentende que é positivo. E o que aponta para a direita também positivo. Agora o que aponta para baixo, aqui é negativo, e o que aponta para a esquerda também é negativo, tá? Isso é importante porque quando você for fazer o cálculo da força resultante, é importante saber o sinal aqui da força para poder fazer as contas. Quando queremos calcular a força resultante, temos que calcular na horizontal e na vertical, né? Ou seja, força resultante em X e força resultante em Y, ok? Nós já vimos, pessoal, que na física, um movimento, ele pode ser decomposto em movimento vertical e movimento horizontal. E a gente tem que fazer análise deles separadamente, né? Então, se você vai calcular a força resultante de um corpo, você quer calcular a força resultante só no eixo horizontal, e depois só no eixo vertical, né? Por exemplo, força resultante em X, se você for olhar aqui nesse corpo, aqui nesse bloco, temos o F1 que está para a direita e o F2 que está para a esquerda, né? Então a força resultante, se nós fôssemos somar aqui F1 e F2, seria F1 menos F2, né? Essa é a força resultante que atua no eixo X. Já no eixo Y, nós temos mais forças aqui, se a gente for olhar. Tem F5 para cima, F3 e F4 para baixo. Então a força resultante seria F5 menos F3 menos F4. Por que menos? Porque eles estão apontando para baixo. Beleza? Então é desse jeito que a gente faz mais ou menos o cálculo aí da força resultante, tá bom? Beleza, e um exemplo disso? Vamos supor que você tem um bloco em cima da mesa, tá? E está se fazendo uma força sobre esse bloco aqui, apontando para a direita. Bom, vamos ver quais são as forças resultantes que atuam nesse bloco. No eixo vertical, nós temos a força-peso, que empurra ele para baixo sempre. E como o bloco está em cima da mesa, existe a força normal, que exerce sobre esse corpo uma força, né, para cima, anulando aqui a força-peso. Então, no eixo Y, no eixo vertical, a força resultante é zero, ok? Porque a normal menos o peso, né, a normal e o peso são iguais. Então, N menos P vai ser zero. Por que também a gente pode deduzir que é zero? Porque o objeto não está acelerando na vertical. Ele não tem aceleração na vertical. Então nós vimos, se um objeto não tem aceleração, ele também não tem força resultante naquela direção, né? Então, como na vertical ele não está nem subindo nem descendo, acelerando, então a força resultante sobre ele na vertical é zero. E na horizontal? Na horizontal nós temos ele está se acelerando para a direita, né? Então nós temos aqui a aplicação de uma força F para a direita. Essa é a força resultante, a força que esta mão está exercendo no bloco. Então, visto isso, nós vimos então o resumo dos 5 tipos de força, né? Força elástica, força de tração, força-peso, força de atrito, força normal. Nós vimos que
Todo corpo possui um centro de massa e todas as forças que atuam nesse corpo é como se estivessem atuando naquele único ponto chamado de centro de massa, também muitas vezes chamado de ponto de equilíbrio. Nós vimos que a força resultante, quando nós falamos de força resultante, nós precisamos de definir para onde que aponta ali o positivo e o negativo, né? E geralmente é naqueles referenciais assim, né? Positivo para cima e positivo é para a direita, né? Geralmente é assim. E também nós vimos que a força resultante, quando nós falamos em força resultante, precisamos de definir se é na horizontal ou na vertical, porque vai existir essas duas análises em separado, tá? Então, qual que é a força resultante do corpo? Mas em qual direção? Horizontal ou vertical, né? Porque força, lembrando, é uma grandeza vetorial. Ela tem módulo, que é a intensidade, ela tem direção, que é vertical ou horizontal, e ela tem sentido, que é para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Então a gente viu isso até o momento aqui nesses slides anteriores, tá bom? E agora nós veremos, né, aqui um pouquinho sobre aplicações da segunda lei de Newton. Lembrando aqui quais são os resumos das 3 leis de Newton que nós vimos até então. Nós vimos a lei da inércia no começo, nós vimos na lei da inércia. O que a lei da inércia fala, né? Todo corpo que está em repouso, que tende a permanecer em repouso. Todo corpo que está em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Esses são os estados de inércia. Os estados de inércia são 2, repouso e movimento retilíneo uniforme. E todo corpo tende a permanecer nesses estados, a menos que uma força resultante não nula seja aplicada nesse corpo, né? Só uma força é capaz de tirar o corpo do estado de inércia, que nós vimos que é repouso ou movimento com velocidade constante, também chamado de movimento retilíneo uniforme. Segunda lei de Newton é força resultante é igual a massa vezes a aceleração. É a fórmula para calcular aí a força resultante, né? É igual a massa do corpo vezes a aceleração que ele se encontra. O que isso quer dizer, né, implicitamente? Se um corpo ele está acelerado, alguma força resultante está atuando sobre ele, tá bom? Então, a aceleração, onde existe a aceleração, existe a aplicação de uma força resultante, ok? E a terceira lei de Newton é a lei de ação e reação. O que essa lei fala? Para toda força que se aplica em um corpo, né, você aplica uma força em um corpo, este corpo vai exercer uma força de volta, vai exercer uma força de mesma intensidade, porém sentido contrário. Mesma direção, mas sentido contrário. Então, se você aplicou uma força na parede, a parede vai aplicar uma força em você, vai ser também na horizontal, ou seja, a mesma direção, porém com sentido contrário, né? Se você aplicou para a direita, a parede vai aplicar para a esquerda. Então essas são as 3 leis de Newton, né? Nós vamos aprofundar mais aqui nessa segunda agora, aplicações dessa segunda lei de Newton aqui. Bom, então quando nós falamos da aplicação da segunda lei de Newton, é a aplicação dessa fórmula, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vamos supor que você tem lá um corpo, e nesse corpo estão atuando aqui várias forças, né? Lembrando que a unidade de força é Newton. Então, qual é a aceleração e para onde está acelerando o corpo? Você tem aqui, qual que é a força resultante sobre esse corpo? Ele tem 8 newtons para baixo, 8 newtons para cima, 2 newtons para a esquerda, 5 newtons e 10 newtons para a direita. Como que nós fazemos a análise da força resultante sobre este corpo em específico, né? Primeiramente, nós temos que saber que este corpo ele possui um centro de massa. Ele possui ali um ponto de equilíbrio. E nós podemos usar esse ponto de equilíbrio para poder representar a atuação de todas as forças sobre esse corpo. Então está aqui, ó, o centro de massa dele. Agora nós vamos colocar todas essas forças aqui, atuando nesse centro de massa. Fica desse jeito aqui. Esse 8 newtons vai aqui, né, para aplicar para cima. Esse 8 newtons para baixo vem aqui para baixo. Esse 10 newtons e 5 newtons vem para a direita aqui. E esse 2 newtons vem para a esquerda. Então está todo mundo atuando aqui nesse centro de massa, tá? Olha só, nosso referencial está estabelecido da mesma forma. Para cima é positivo, para a direita é positivo, então para baixo é negativo e para a esquerda é negativo, né? Tá vendo aqui essas forças? Elas vão receber um sinal, né? Então vamos supor, o 8 aqui vai ser, ó, positivo, né? Mas só que esse 8 de baixo vai ser negativo. Esse 8 aqui de baixo recebe um sinalzinho menos. Esse 10 e esse 5 é positivo porque está apontando para onde aponta o positivo. Mas o 2 aqui, ó, está apontando no sentido contrário, então ele também é menos. Tá?
E aí, então, ó, como que vai ficar então a nossa força resultante, né? Quando nós falamos em força resultante, nós temos o eixo vertical, que é o eixo Y, e o eixo horizontal, que é o eixo X, tá? No eixo horizontal, que é o eixo X, a força resultante vai ser, a gente vai olhar só para as forças que estão na horizontal. Nós temos 10 newtons positivos, mais 5 newtons, né? Está apontando no mesmo sentido, menos 2 newtons, que está para a esquerda. Então isso fica 10 mais 15, 10 mais 5 é 15, 15 menos 2 são 13 newtons, tá? Então, 13 newtons, ou seja, a força resultante nesse bloco, nesse corpo, está para a direita, porque é positivo, e vai ter um valor de 13 newtons. E no eixo Y, que é o eixo vertical, nós temos apenas duas forças de 8 newtons. Tem 8 newtons para cima, menos 8 newtons para baixo, então isso é igual a 0 newtons, né? Ou seja, se a força resultante é zero, quer dizer que ele não está acelerando no sentido vertical. Ele vai estar acelerando apenas no sentido horizontal e para a direita, porque o sinal da força resultante é positivo, então está apontando então na mesma orientação de que aponta o positivo aqui no nosso referencial. E nós escolhemos para a direita, sendo positivo, então como o positivo está aqui, ó, então ele é para a direita. Isso é óbvio, né? Só de você olhar aqui, ó, tem mais força atuando para a direita do que para a esquerda, né? Então fica o seguinte, força resultante igual a 13 newtons, e aqui força resultante igual a 0 newtons, né? A pergunta é, qual que é a aceleração? Para onde está acelerando o corpo? Bom, para nós calcularmos a aceleração, temos que usar a segunda lei de Newton aqui, ó. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Se você quer calcular a aceleração, a massa que está multiplicando aqui, ela tem que passar para o outro lado dividindo. Então fica força resultante dividido pela massa é igual a aceleração, né? A massa estava aqui multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Então vamos aqui no corpo, no eixo X, tá? Como que isso ficaria? Ficaria o seguinte, força resultante sobre o corpo no eixo X, 13. Qual que é a massa dele? Vamos supor que a massa dele seja de 2 kg, né? Eu não coloquei aqui, mas vamos supor que a massa dele seja de 2 kg. Um ursinho de 2 kg. Então isso seria igual a 6,5, né? 6,5 metros por segundo ao quadrado seria a aceleração desse corpo, tá? Lembrando que a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. E aqui, qual que seria a aceleração? A aceleração aqui é zero, né? Porque se a força resultante é zero, a aceleração também é zero, ok? Se a gente for pegar na fórmula aqui, força resultante dividido pela massa é igual a aceleração, sendo que a força resultante é zero, então fica zero dividido pela massa é igual a aceleração. Então fica zero dividido por qualquer coisa é zero, né? Então é zero. Beleza, então essa é a aceleração. E ó, veja que o sinal dela está positivo, quer dizer que está acelerando para a direita. Então 6,5 metros por segundo ao quadrado para a direita. Ok? Então seria um exemplo da aplicação da segunda lei de Newton para um problema assim que poderia até cair na prova. Beleza. Um exercício da UFV de Minas Gerais, Universidade Federal de Viçosa, deve ser, de Minas Gerais. Uma caminhonete sobe uma rampa inclinada com velocidade constante, levando um caixote em sua carroceria, conforme ilustrado na figura a seguir. Então tem uma caminhonete subindo uma rampa com velocidade constante e um caixote na carroceria. Sabendo-se que P é o peso do caixote, N é a força normal do piso da caminhonete sobre o caixote, FA, a força de atrito entre a superfície inferior do caixote e o piso da caminhonete. O diagrama de corpo livre que melhor representa as forças que atuam sobre o caixote é... Então está aqui o caixote. Como que são as forças que atuam sobre esse caixote aí, pessoal? Em primeiro lugar, o caixote está aqui em cima da carroceria, né? Ó, vamos pegar esse segundo enunciado aqui e destrinchar ele melhor. Sabendo-se que P é o peso do caixote. Então você tem um caixote, o caixote está assim, né?
Aqui é o caixote. Fazer um zoom aqui na figura para ficar mais tranquilo de entender. Então vou fazer aqui pegar um pedaço dessa figura e trazer ele para cá, ó. Então está aqui o caixote, está aqui o piso da carroceria, ok? O piso da carroceria da caminhonete, tá? Bom, ó, a força normal, nós sabemos que esse caixote, como nós queremos representar forças, precisamos de saber que esse caixote ele possui um centro de massa. Então está aqui o seu centro de massa, por exemplo. E existe a força-peso que atua sobre ele. A força-peso, ela é sempre apontada para baixo. Lógico, né? Isso é óbvio. Força-peso. Mas isso daqui, ó, já elimina qual? Ó, tá apontando para baixo? Não tá. Deveria estar apontando para baixo assim, ó. Peso. Isso aqui está apontando para o lado. Não pode ser a letra E, nem pode ser a letra C também. Tá vendo? Ó, a força-peso está de lado. Não é. A força-peso fica para baixo na vertical. Assim. Independente se o corpo está inclinado ou não. A força-peso é para baixo, né? Então, ou pode ser a, B ou a D. Já eliminamos algumas, né? Bom, o corpo, ele quer cair. Se não existisse atrito, o corpo ele ia cair, ó. Sem atrito. Ele ia cair para baixo, né? Nós vimos que a força de atrito ela é contrária ao movimento. Então, se existe uma tendência de haver movimento para a esquerda, a força de atrito, para parar esse movimento, tem que atuar no sentido contrário. Tem que atuar, ó, para cá, ó. Força de atrito tem que estar atuando para cima, porque existe uma tendência de movimento para baixo. Então, para que essa tendência de movimento seja equilibrada, seja anulada, tem que existir uma força no sentido contrário, que é para cima. Tá bom? Beleza. E a força normal? A força normal, ela vai ser perpendicular à superfície. Note, perpendicular que quer dizer que faz um ângulo de 90 graus. Então, está aqui, né? Fazer uma reta assim. Aqui é o ângulo de 90 graus. E a força normal vai estar, então, aqui, ó. Beleza? Então, essa é a representação das forças que estão atuando nesse caixote. Ó, não pode ser a letra D, porque se a força de atrito estivesse para baixo, então haveria uma força empurrando o corpo para baixo, né? Ele desceria. E nem pode ser também a B. É a letra A. Beleza? Letra A. Bom, então assim que nós representamos, você tem que saber que o corpo tem 1% de massa, analisar bem ali os movimentos, o que está acontecendo, né? E você vê que é um exercício que cai em vestibular. Então vocês já estão competentes aí para fazer uma prova de vestibular. Beleza, pessoal?